Saudações aí, loucuras! Tudo de boa com vocês? Eu, de coração, espero que vocês aí estejam bem. Pode crer? Eu sou Estevam Teixeira, este daqui é o canal The Garage. Confere aí a bagaceira da inscrição, sacou? Isso ajuda a gente bastante e faz aquele ritual, joinha, comentar. A gente tá aqui para comentar e debater esses assuntos que a gente tanto ama, que é o tal do rock and roll. Estou aqui hoje com o meu amigo Rafael Piu Piu, que é professor de música na escola de rock, quer aprender música de forma simples, descomplicada aí e bem descontraída. Entra em contato aí com os professores da escola de rock, que a galera vai te mostrar que a música pode fazer parte da sua vida de uma forma muito mais ativa do que você imagina, pode crer? Rapaz, temos então, Rafa, um disco aí bem, digamos assim, bem conceituado do metal, que tá fazendo aniversário, né, velho, essa semana aí. E aí, Rafael Piu Piu, digamos assim, que é um cara meio suspeito pra falar dessa banda. Verdade, né? Pode crer. Qual é a banda, Rafa? Vamos de Metallica hoje, tamo aí, obrigado aí pela participação. Obrigado você pela presença, meu amigo. Tamo junto. Então, vamos lá, vamos falar aqui de Master of Puppets, né? Disco clássico, lançado em 1986. Esse disco é considerado a primeira grande virada de chave da carreira do Metallica, pelo fato de ser um disco que trouxe o Metallica para um patamar diferente, né? Começaram a abrir turnê pro Ozzy, que tinha uma placa de headline já desde muitos anos. Até então, o Metallica então, não estava considerado estar nessa prateleira que eles estão hoje, ao lado de Black Sabbath, ao lado de Iron Maiden. Pois é. Assim... Antes desse disco, eles estavam uma prateleira abaixo, né? Tipo assim, digamos que eles estavam vindo assim, deu um boom que não dava pra... A verdade é que o disco, ele deu o boom que faltava. Uhum. Para aquele momento ali na metade dos anos 80, né? O Master of Puppets, junto do Raining Blood do Slayer, é considerado os dois maiores discos da história do thrash metal. Se você botar qualquer lista aí de top 10, principalmente falando de thrash metal, apesar do Metallica não ser considerado uma banda de thrash metal mais hoje, porque a gente sabe que de lá já se passaram muitas luas e teve muita mudança no som, né? A proposta pela própria banda. Mas o Master, ele é assim, é certeza que ele vai estar ali na lista dos 10 mais de qualquer metaleiro das antigas, não tem como passar desapercebido em relação a isso, né? A gente tem aqui um CDzinho, né? Coisa que não tinha falado, que nem antes de vir pra cá, eu tô falando assim, isso aqui é coisa de puta véia, né? O cara tem CD, o cara tem disco, né? Isso aqui é o vinil que tá lacradinho. Não, né? Detalhe, né? Isso aqui que é coisa de maníaco colecionador, né? É aquele cara que compra o disco e tá até lacrado, né? Lacrado. Nem abriu, ó, velho. Nem saiu, velho. Tá lacradinho, mano. Pois é. Bonito de ver isso aqui, velho. Né? Assim, quando tá bonitinho lacrado é outra parada, né, Estevam? Porra, velho. Tem uma versão em casa, né, cara? Aquele que é pra tu escutar, aquele que é pra tomar surra, e tem um outro que é pra deixar só na prateleira mesmo, né? Uhum. Disco clássico, cara, gravado em dezembro de 1985. Curiosidades desse disco aí que vale a pena comentar, que um disco que não foi gravado nos Estados Unidos, a galera da banda falou que não estava satisfeita com a sonorização. O som... Peraí. Eles não estavam satisfeitos com a sonorização dos estúdios norte-americanos. E isso nos anos 80. Pois é. Que não era nem hoje, que tem tecnologia pra caramba, e vários estúdios hoje têm muita qualidade. Sim. Né? Mas os Estados Unidos já era o bambambam da história, né? Mas naquela época era difícil ter qualidade. Então, tipo assim, já se sabia que lá nos Estados Unidos eles eram os fodões da qualidade sonora. E detalhe, no meio de tudo isso que você tá falando, a gravadora, que já era a mesma desde o segundo disco, a Elektra Records, era uma grande major na época, e falou que eles poderiam escolher qualquer estúdio, qualquer localização dos Estados Unidos, em Nova York, em Los Angeles, onde é que vocês querem gravar? Deram carta branca, escolhe, mano. Exatamente. E aí, cara, não é nem tanto a banda, é o xaropinho das baquetas do Lars Ulrich, que ele... Foi, por acaso... Ele isso é dinamarquês. E o disco foi gravado... Não é dinamarquês. Ele é dinamarquês. Ele queria visitar a família. Foi gravado na Dinamarca o disco, cara. Muito doido, muito doido. E o Lars tava, tipo, surtando na época, porque além, tipo assim,
não gravaram o disco nos Estados Unidos. Ele visitar o pai e a mãe, foram gravar na Dinamarca. Ele procurou o baixista do Rush na época, o Geddy Lee, ninguém menos que o Geddy Lee, pra ser produtor do disco na época. Isso é inacreditável, velho. Rapaz. Porque não tinha ligação o som, né? Mas não foi ele que gravou, né? Não deu certo. Não deu certo. Foi uma coisa que foi meio que no limbo do desejo, né? Falar nisso, Rush... Vem pra Brasília, tá né, né? Vem pra Brasília em 2027. Foi confirmado essa semana aí, Isso, né? pra Brasília e também vai rodar em outras localidades do Brasil. Acho que vai tocar 4, 5 lugares diferentes, se não tiver enganado. Brasília 2027. Se liguem. Os fãs aí, ó, já vai começar. Já, A se não me volta. engano, já tá começando a vender aí. Já tá vai rolando. atrás aí. Já tá rolando. Sacou? É a volta, né? Então do não Rush. deu certo de bater as agendas e Não. O Geddy Lee até comentou, pô, se fosse aqui no Canadá ou nos Estados Unidos, a gente até dava conta. Mas aí eles foram gravar o álbum no Canadá, na Dinamarca. E aí, o que acontece? Acabou que quem produziu o álbum foi o mesmo produtor do High Delight, né? Que é o Flynn Mike Rasmussen, que gravou também o Just For All depois do Master of Puppets, né? Outra curiosidade do disco é que na faixa Leper Messiah, o Dave Mustaine, ele vai lá querer dizer, tipo, opa, essa base aqui é minha. Mas esse disco eles falaram que foi o primeiro disco sem nada dele, sem nada né? do Dave Mustaine. Dave não teve nada, ó, não tem nada dele aqui, não tem uma referência, uma letrinha, solo, zero Dave aqui. Mas mesmo assim o Dave arrumou uma picuinha. Mas ele arruma até hoje, né? Arrumou uma picuinha e falou, esse riff é meu. Exatamente. No Kill Em All, ele tem reconhecido coautoria nas músicas, Kill Em All de 83, que é o primeiro álbum do Metallica. No segundo, High Delight, ele também tem coautoria em várias músicas do High Delight, não inteiro, mas tem. E no caso do Master of Puppets, seria o primeiro sem nenhuma participação direta do Dave Mustaine. Só que na faixa Leper Messiah, que é a segunda do lado B, isso é um disco, vamos deixar claro que isso é um disco, então é a segunda do lado B. Lado B. Ele disse que tem participação. Não é que ele tem participação, roubaram ideias minhas aqui pra colocar nessa música, né? Lembrando, ó, lado A e lado B, né, velho? Disco. Lembrar que o lado A era tido como o lado comercial do negócio. As músicas que e vão o lado ser B clipe. era aquela que já falava, esse é o lado B. É o lado que... Não são as principais. Dificilmente a galera virava pro lado B pra deixar rolar o lado B. Só quem era doido e queria degustar mesmo. Esse é um disco raro que parece que não tem lado B. Não. Né, você tem Battery, que é a primeira música, né, tem a introdução ali de violão muito clássica, e depois começa a música porradíssima, uma das músicas mais porradas da história do Metallica, né? Parece um trem desgovernado. Master of Puppets é uma faixa completamente icônica, faixa título do álbum, né, que todo mundo conhece, toca em todos os shows do Metallica. Várias curiosidades ao longo dos anos em relação a essa faixa, né, Estevão? Master of Puppets fez grande sucesso aí ultimamente na série Stranger Things, né, velho? Pode crer. Chegou a dar uma hype nova. Uma hype nova pro som rock and roll, né, velho? Porque, digamos assim, o rock tava meio sumido até essa série trazer esse som aí e mostrar que, né, que o negócio é bom. Pois é. O Metallica também, dentro dessa brincadeira, pegando o gancho, é uma das poucas bandas, ela e o Aerosmith tem a sua própria versão de Guitar Hero, né? Tem uma edição do Guitar Hero só do Metallica, e isso também ajudou a dar um boom nas faixas, não só desse disco aqui, pra molecada mais jovem aí, né, o pessoal que chegou depois, né, jogando videogame, muita gente conheceu ali dessa safra mais nova através do videogame, coisa doida. Coisa louca. Né? Foi o primeiro álbum de metal a entrar na lista da Billboard. Foi? Olha que loucura. O primeiro álbum de metal, porque a Billboard ela fica ali falando dos artistas mais vendidos, mais tocados, mas com certeza, tipo assim, focado mais naquele nicho pop. Mas esse álbum vendeu tanto, cara, até determinado momento naquela época, que foi o primeiro álbum de metal, de uma banda de metal, a entrar oficialmente numa lista de mais vendidos da revista Billboard. Rapaz, hein? E numa posição boa, cara. Entrou na posição 29ª, 29. Não foi qualquer coisa, não. Porque a Billboard, ela pega os 200 mais. E ele entrou como 29º na época, né? De tão vendido que esse disco foi,
né? É o último álbum com participação, logicamente, do falecido Cliff Burton, saudoso baixista do Metallica, né? Que é uma lenda do contrabaixo. Cliff excursionando, a banda excursionando por esse disco aqui, com a abertura do Anthrax na Europa, no mês de setembro, mais precisamente no dia 27 de setembro. Infelizmente, o ônibus da banda sofreu um acidente, né? Que nesse acidente não era nem o Cliff, né? É muito falado, quem conhece o Metallica tá ligado. Não era nem o Cliff que era para falecer nesse acidente, né? Porque o que acontece? O ônibus era meio tosqueiro, Estevam. E aí, tipo assim, eles num jogo de cartas, eles estavam decidindo quem ia ficar com o melhor leito para dormir. E ele estava num jogo de cartas com o Kirk, guitarrista do Metallica. O Kirk perdeu o jogo e o Cliff ganhou. O Cliff ganhou o melhor leito, né, que eles julgavam no baú. O baú de noite, né, o motorista de madrugada pegou lá aquele tal daquele gelo seco que não dá para ver, né, de noite, na Suécia e tal. Caramba, meio Rift Valens a história. Total. Né, deu uma patinada, o baú capotou, diz que a janela estava semi-aberta, o vidro quebrou, e o corpo do Cliff foi lançado para fora do ônibus, e no que o ônibus capotou, o ônibus virou por cima do corpo do Cliff Burton, velho. Puta merda, hein, velho. Diz que a coisa foi tão feia, cara, que tipo assim, que quando os caras, né, no meio do acidente, tipo assim, tá todo mundo bem, começaram a gritar, procurar, e tipo, o Cliff era o único que não se manifestava, e eles não achavam Cliff Burton. E aí um cara que trabalhava com a banda, um dos roads, deu a volta por detrás do ônibus e disse que o ônibus tombou por cima do Cliff, que só tinha a parte de cima do corpo do Cliff, estava por debaixo do ônibus, só dava para ver da barriga para baixo as pernas dele, de tão feio que foi o negócio. A morte foi instantânea, e isso aqui, assim, cara, isso aqui foi um boom, assim, negativo na vida da banda, assim, porque o Cliff é lembrado até hoje como uma lenda, e é uma das maiores fatalidades da história do metal. Uma puta perda, né, velho? Uma puta perda, né? Foda. E, assim, existe uma curiosidade, cara, que é falada aqui na biografia, trouxe a biografia aqui também só pra finalizar. Você trouxe esse livrinho aí? Biografia oficial do Mick Hall, né? O Mick, ele já fez biografia pro Led Zeppelin, pra outras bandas, é um cara da indústria aí, informativa, que ele tem um trabalho muito rebuscado. E detalhe, essa aqui já é a edição atualizada. Sim. Pelo visto teve uma outra edição. Essa aí já é a terceira, né? Já é a terceira vindo, né? Já tem as informações aí pós. A primeira que ele fez, a primeira edição desse livro, só vai até 2012. Quando eles lançaram o Lulu com Lou Reed, aquele álbum que é um misto de Metallica com o falecido Lou Reed. Até 2012. Aí, essa versão atualizada, ela já pega a coisa já de um tempo desse pra cá, já de 2017 pra cá. Uma curiosidade massa que você viu aqui. Cara, tem várias, né? Mas, assim, focado na questão do Master of Puppets, né? Existe uma questão seguinte. Na turnê do Master, isso é papo de boteco, e que o Mick comenta aí, trocar de ideia com os caras do Anthrax que estavam na época excursionando, abrindo pro Metallica. Rolava um papo nos bastidores, isso é muito doido, que o James Hetfield e o Cliff Burton não estavam satisfeitos com o trabalho ao vivo, com as execuções ao vivo do Lars Ulrich. Ele tava dando uns moles no show, né? Uma galera pega no pé do Lars Ulrich como um batera mediano e tal, assim. Eu tenho opiniões adversas em relação a isso. Eu acho que o som do Metallica funciona bem exatamente porque ele está lá. Ele tem um jeito muito particular de tocar, mas tem uma galera que, tipo, que vê ele abaixo de um Dave Lombardo, que vê ele abaixo de um Charlie Bernante, enfim. Da galera que eram os grandes fodas bateras dessa época. Eu odeio essa palavra, enfim. Mas aí, moral da história toda, né, para não ter que esticar muito, rolava um papo nos bastidores, cara, que o James e o Cliff Burton estavam querendo tirar o Lars da banda quando a turnê acabasse. E isso ia dar um problema porque o Lars era membro fundador, mas eles estavam insatisfeitos. Por acaso, na época, o Dave Lombardo estava tretado com os caras do Slayer, olha que doido isso. E a primeira saída do Dave Lombardo foi depois da turnê do Raining Blood, que também é de 86. Então a primeira saída rápida do Dave do Slayer se deu numa época que os caras estavam insatisfeitos
com Lars. E tava rolando um papo ali, segundo os caras do Anthrax, que hoje eles meio que deixam isso reza a lenda da boca miúda, eles deixam isso meio em off, mas eles comentavam lá entre eles, e o coautor desse livro, o Mick, ele pegou a entrevista dos caras e os caras confirmaram, né, em algum momento, que os caras realmente queriam tirar o Lazarus da banda para botar o Dave Lombardo, que tinha acabado de sair do Slayer. Aí fica a pergunta para você. Imagina o Metallica, bicha. Aí tu fica assim pensando, né? Não dá de não pensar nisso, né? No alinhamento dos planetas. Imagina o Metallica com o melhor frontman, né? Que o James é foda, sempre foi, né? O James é um cara foda de base, as palhetadas tudo pra baixo, visceral. Presença demais. Né? Presença, voz impostada, né? Tipo assim, o James tem toda uma classe. Imagina o melhor frontman, guitarrista base, né? De todos os tempos, com o melhor baixista na época, se o Cliff não tivesse falecido, vamos deixar isso claro, com o melhor baixista da época, junto com o melhor baterista da época, que era o Dave Lombardo, e vou além, se o Dave Mustaine não tivesse saído da banda e tivesse continuado na banda, o que seria um Metallica com James Hetfield, Cliff Burton, Dave Lombardo e Dave Mustaine? Cara, o que seria isso? Eu chego a me arrepio, velho. Chego, me arrepio. Brother, não dá pra imaginar uma coisa dessa, velho. Imagina isso, cara. Se o Dave não tivesse saído, se o Cliff não tivesse morrido e se o Lars tivesse sido limado, mano. Imagina, velho. Alinhamento dos planetas. Ia ser cabuloso. É, o cometa Halley passando toda semana aí pra galera. Toda semana. E, cara, ó, curtam quem, assim... Todo fã de metal tá ligado que isso aqui faz parte da bíblia do negócio. Isso aqui tudo vem numa época que só tinha mato, galera. Só tinha mato. Os caras, né, passaram o facão no mato e hoje tudo que a galera pisa aí, hoje pisa no chão limpo, porque Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath, essa galera toda veio primeiro. Então, dia 3 de março agora, 40 anos dessa pérola aqui, pode crer? Pode crer. É isso aí, Rafa. Brigadão aí, mais uma vez, pela sua presença aqui neste canal para debater essa coisa que a gente ama tanto, que é esse rock and roll. Exatamente. Vida longa ao metal raiz. Pode crer. Valeu, Rafa. Tamo junto. Obrigado, Estevo. Até a próxima. Até.